não leve para o lado pessoal. É para a tua salvação, é para o teu crescimento. Eu quero que você seja muito abençoado. Isaías capítulo 5, versículo 1, todos encontraram? Amém? Amém. Diz assim: agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha em um outeiro fértil, e a cercou, e a limpou das pedras, e a plantou de excelentes vides, e edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar, e esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha. O que mais se podia fazer a minha vinha que eu não lhe tenha feito? E como esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas. Agora, pois, vos farei saber o que eu hei de fazer a minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que sirva de pasto. Derribarei a sua parede, para que seja pisada, e a tornarei em deserto. Não será podada nem cavada, mas crescerão nela sarças e espinheiros, e as nuvens darei ordem para que não derramem chuva sobre ela. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias. E esperou que exercessem juízo, e eis aqui opressão, justiça, e eis aqui clamor. Somente até aqui. Fecha os teus olhos, irmãos. Fecha os teus olhos, queridos. Eu quero fazer um convite. Eu quero convidar você a orar pela minha vida. Você vai orar, falar: Deus, usa o teu servo para falar comigo. Eu não quero ele falando, eu quero o Senhor falando através da vida dele. Você vai orar por mim, assim como você vai orar durante essa semana pela minha vida, pela vida da minha esposa, pela vida do meu filho. Você vai orar pela igreja, mas você começa a orar agora. Fala: Deus, usa ele, Pai. Usa ele com autoridade nessa noite, para a glória do teu nome. Pai, nós te colocamos em tua presença nessa hora para ouvir a tua palavra. Nós sabemos, ó Deus, que em nós não há justiça e em nós não há entendimento necessário para compreender aquilo que está registrado. Mas, meu Deus, nós se lançamos aos teus pés nessa hora, reconhecendo nossa necessidade do alimento espiritual, reconhecendo a necessidade, Pai, de estarmos fartos nesta noite, Pai, daquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Deus, nós te pedimos, Senhor, ilumina a revelação da tua palavra, dá, Senhor, a tua inspiração ao coração do teu povo. Abra nossos olhos, meu Deus, abra nossos ouvidos, quebrante o nosso coração, para que tua palavra entre, Senhor, e venha fazer morada dentro de nós, Pai. Não queremos ser as mesmas pessoas, queremos ser diferentes, e não uma diferença mundana, mas uma diferença que vem do Senhor. Pai, queremos produzir frutos dignos de arrependimento, e te pedimos, Senhor, glorifica o teu santo e bendito nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Deixa sentar, querido. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Você já comprou alguma coisa que você não gostou? Você comprou aquela roupa na vitrine, é uma coisa, depois você coloca no corpo, você começa a perder a barriga por cima da calça, né? E a roupa não te serve. E aí você vem aquele arrependimento, fala: meu Deus, que dinheiro mal gasto. Você já começou a fazer aqueles cursos, e faz o curso, chega em 80% da conclusão do curso, para. Que dinheiro mal gasto. E os pais? Os pais sonham com o futuro dos filhos, investem, colocam tempo, dinheiro, dedicação, noites de sono perdida.
chega em algum lugar da vida, o filho não corresponde à expectativa dos pais. Queridos, todos nós esperamos alguma coisa da vida. E hoje o Espírito de Deus fez uma pergunta ao meu coração. E essa pergunta, ela ardeu, ela queimou, ela latejou na hora que chegou até mim. Essa pergunta é: você tem feito o que eu tenho esperado de você? E aí essa pergunta pode ser traduzida nesse termo: o que Deus espera de nós? Irmãos, o interessante é que a nossa cultura, ela espera muito de Deus. Nós tem louvores, o melhor de Deus está por vir, né? Grandes coisas está por vir. Nós temos um lado egoísta da coisa, e só pedimos a Deus aquilo que realmente nós queremos. Só que nós dificilmente paramos para ouvir essa pergunta que o Espírito de Deus faz na nossa vida nessa noite: o que Deus quer de nós? Será que nós temos feito o que Deus quer das nossas vidas? E o interessante é que esse texto, 7 versículos que nós meditamos, por 3 vezes se repete o termo esperava, esperou, esperando. No versículo de número 2 diz que Deus esperava uvas boas, veio uvas bravas. No versículo de número 4 diz que Deus esperava uvas boas e veio uvas bravas. E no versículo de número 7 diz que Deus esperou que o povo exercesse juízo. Eis aqui clamor, eis aqui opressão. Deus, ele sempre vai esperar alguma coisa de você. Não pense você, querido, que pastor, mas é que eu não tenho nada em mim. Desculpa, irmão. Antes de você ter Cristo, você não tinha nada em você. Depois que você aceitou a Jesus, você tem o Filho de Deus dentro de você. Ele não espera nada mais, nada menos do que aquilo que é a vontade dele. E a minha pergunta, e se eu falar que é minha, eu vou ser egoísta, mas a pergunta que o Espírito Santo faz a nós nessa noite é: você tem feito o que Deus espera de você? Para você entender, irmãos, eu não quero que você fique com dúvida em relação a nada. Para você entender esse texto, nós vamos perceber que aqui o profeta usa uma linguagem parabólica, usando uma parábola para descrever uma verdade absoluta. O profeta Isaías, em 7 versículos, mostra que a nação de Israel estava totalmente fora daquilo que era a vontade de Deus, e que era necessário um retorno urgente a essa vontade, para que essa vontade fosse cumprida. E o que me chama a atenção, irmãos, e o que você precisa entender, é que o que Deus espera de nós não é em vão, porque o que Deus espera de nós é nada mais, nada menos do que o retorno de um grande investimento realizado. Se você ler o versículo 1, o versículo 2, você vai perceber que Deus agora se coloca como o vinhateiro, aquele que planta uvas. E Deus não se coloca como qualquer vinhateiro que pega um pedaço de terra e coloca um pé de uva lá para dar uva. Não! Deus se coloca como o vinhateiro. E aí, irmãos, o que me chama a atenção é que Israel tem tudo o que precisa para dar frutos, mas não dá. Israel não leva em consideração que foi realizado um grande investimento para que o povo desse fruto, e o povo não deu. A começar pela terra, versículo 1, parte final: e Deus os colocou em uma terra fértil. O que me chama a atenção, irmãos, é para entender, você tem que entender isso aqui não é em vão, nenhum detalhe da Bíblia está aí por acaso. Nós não acreditamos no acaso, nós acreditamos no propósito. O versículo 1 fala que Deus colocou o povo numa terra fértil. Israel não era ninguém quando Abraão estava na terra da idolatria, em Ur dos Caldeus. Vivia no meio do deserto, vivia no meio do paganismo. Deus tira Abraão de lá, leva ele para uma nova terra, dá a ele um grande nome, faz ele uma grande nação. Israel vai para o Egito, lá está sofrendo, lá está gemendo. Faraó não alivia a barra para Israel. Faraó vai e espreme até a última gota do caldo, até não aguentar mais. Deus tira o povo da terra do Egito e coloca na onde? Na terra que mana leite e mel. Ou seja,
A vinha não estava em qualquer terra. A vinha não estava plantada em um pedregulho. A vinha não estava plantada em uma terra seca. A vinha não estava plantada em qualquer lugar. A vinha estava plantada em uma terra fértil, num outeiro fértil. É aqui que nós vamos começar a entender. Usando o texto do Antigo Testamento, aplicando a nossas vidas, nós também estamos numa terra fértil. Deus te tirou das trevas, do mundo, do pecado, do poder do diabo e te colocou em um lugar fértil. Segundo o que disse lá em Efésios, capítulo 2, versículo 6, Ele nos coloca sobre um alto lugar, sobre um lugar fértil. Nós estamos nesse lugar para ter a fertilidade de Deus manifestada em nossa vida. E é por isso, querido, que Ele espera alguma coisa de nós. A pergunta é: o que Deus espera de nós? Pastor, eu não consigo responder porque eu não sei o que eu tenho. Começa por aqui. Você está em uma terra fértil. Tem que começar por aqui. O princípio é isso, é a terra. Não é em qualquer lugar. Você está rumo a Canaã celestial, a cidade de Deus no céu, a qual aguarda os seus santos. É por isso que estamos em uma terra fértil. O povo de Israel estava numa terra física que manava leite e mel. Um cacho de uva precisava de 2 homens para ser carregados. Eles não estavam em qualquer lugar. Deus não esperava nada mais, nada menos que ele desse fruto na terra fértil. Só que tem um detalhe, irmãos, para você entender a benignidade, o amor, a misericórdia de Deus. Ele não só coloca em uma terra fértil. Versículo 2, a parte A: e a cercou. A vinha, além de estar em uma terra fértil, estava em uma terra protegida. A cerca tem uma única finalidade: aquilo que está fora não entra, o que está dentro não sai. O povo israelita, depois do concerto do Monte Horebe, tornou-se o povo de Deus que manifestaria a salvação a todas as famílias da terra. Judeu era judeu, povo de Deus, estava ali, um povo protegido pelo pacto, protegido pela aliança. A vinha estava numa terra fértil e a vinha estava protegida. Você sabe o que é interessante? Aplicando em nossas vidas, nós também estamos protegidos. Existe uma cerca. Você já fez a seguinte oração: Senhor, que o Senhor me faça invisível aos olhos do inimigo? Você já percebeu isso? Que essa proteção é algo real? É algo verdadeiro? Quando você pede isso ao Senhor, querido irmão, o que está fora não entra, o que está dentro não sai. A vinha, além de estar numa terra boa, ela está cercada pelas poderosas mãos do Altíssimo. E Deus não quer nada mais, nada menos que você corresponda a isso que Ele tem feito pela tua vida. E se bastasse uma terra fértil, e se bastasse uma cerca, Deus também no versículo 2, a parte B, diz que e cercou e limpou as pedras. A vinha estava numa terra fértil por si só, estava cercada. Só que o agricultor teve o trabalho de preparar aquela terra, tirou todas as pedras daquela terra para que o cultivo fosse um cultivo pleno, para que a semente não encontrasse a seguinte desculpa: eu não dei fruto porque eu encontrei com uma pedra no caminho. Você sabe qual foi a primeira pedra que Deus tirou do caminho de Israel? Faraó. Não tirou, afogou no Egito, no Mar Vermelho. Você sabe qual foi a segunda pedra que Deus tirou do caminho do povo de Deus? Jericó. Virou fumaça, virou poeira no caminho. A cidade mais fortificada do mundo não resistiu a Josué e a seus soldados, que louvaram a Deus, e as muralhas vieram ao chão. Gigaseus, Jebuseus, fariseus, perizeus, cananeus, heveus, nenhum deles foram talhos para Josué e todo o seu exército. Deus limpou completamente o caminho de Israel, limpou, atropelou, tirou todas as pedras do caminho do povo de Deus, para que o povo desse fruto. Vamos aplicar, tem que aplicar. Quando você veio para Cristo, você era jurado de morte, perseguido, tinha o teu nome na boca de um sapo,
atribulado, endemoniado. Você sabe o que Deus fez? Falou: agora chegou aqui no aprisco, agora é a hora de eu limpar. Vou tirar todas as pedras do caminho dos meus servos. Vou limpar os caminhos. Eles vão andar por caminhos retos, não andarão mais por caminhos tortuosos. Eles terão suas vidas limpas, purificadas pelo sangue do meu filho. E a pergunta é: o que Deus quer de nós, irmãos? O povo estava numa terra fértil, estava cercado, as pedras haviam sido tiradas do caminho. E para melhorar, o versículo 2, a parte C, diz que Deus escolheu e a plantou de excelentes vides. A terra está limpa, a terra está cercada e a terra é fértil. Não vou colocar qualquer porcaria na vida dessa pessoa. Você sabe qual que foi as excelentes vides que Deus plantou no povo de Israel? Moisés, excelente líder, homem de Deus, reto. Josué, seu sucessor, que andava no caminho de Deus, temia, adorava ao Senhor. Gideão, homens que tinham caráter inabalável. Jefité, homens que não fizeram o povo pecar. Reis como Ezequias, reis como homens tementes, homens que temeram a Deus como Josafá, Davi, profetas como Samuel, homens que foram sempre tementes a Deus, estavam plantados no meio do povo, dando sempre frutos sobre o povo. Trazendo para os nossos dias, todos os servos de Deus que andam retamente nessa terra, com conduta irrepreensível, estão plantados no nosso meio, para ser as excelentes vides, para que dessas excelentes vides saiam novas mudas, novos ramos, e assim possam dar o fruto. Querido, preste atenção. Para você entender o que Deus quer de nós, você tem que entender que foi realizado um grande investimento. Ele pegou a melhor terra, ele cercou, limpou de pedras, colocou o melhor pé de videira. E se não bastasse, continuando o texto, e edificou no meio dela uma torre. O interessante é que as videiras em Jerusalém, elas não tinham torres, elas tinham uma barraquinha de folhas, que os donos da vinha dormiam dentro daquelas barraquinhas. Essa torre aqui não. Essa vinha tinha uma torre. Deus teve o trabalho de edificar uma torre no meio da sua vinha. Por quê? Porque quando o sentinela estava no topo, ele via além da cerca o perigo que se aproximava. Era comum as raposas estourarem a cerca e comerem os brotos da uva, que ao contrário da nossa cultura, que a uva é produzida no alto, as uvas judaicas são produzidas próximo ao chão. As raposinhas comiam, e o sentinela que ficava 24 horas por dia, plantado naquela vinha, naquela torre, ele sabia muito bem quando o perigo se aproximava, e avisava quem estava na cerca, para espantar aquele perigo. Querido, preste atenção. Olha que vinha top, completa, airbag, direção hidráulica e freio ABS. Top, da mais top que tinha. Não tinha vinha com torre, a de Israel tinha. Você sabe o que é isso? Sabe quais são essas torres para o povo judeu? Os profetas de Deus, que sempre avisavam do perigo que estava por vir, sempre anunciavam o perigo iminente que se aproximava. E ali o povo, os reis se mobilizavam para proteger o povo do perigo, do ataque do inimigo. Aplicando em nossas vidas, sabe quem é essa torre? O Espírito Santo de Deus. Quando você chega na faculdade, a 50 metros de uma atribulada, endemoniada, automaticamente o GPS já apita. Pomba gira a 50 metros. Já avisa longe. Já avisa longe. Esse, querido, está sobre a torre. Ele alcança, ele enxerga ao longe. Você já percebeu? Quando você está no sinal vermelho e você insiste em furar o sinal vermelho, o Espírito Santo vem e alerta: não faça isso, não faça isso, não faça isso. Por quê? Ele vê ao longe. Ele vê que naquela rua, cruzando, está vindo um bitrem acelerado,
que passa por cima do que tiver no caminho. Aí você temente a Deus, até afoga o carro. Atribulou, passa. E aí, meu irmão, é apostar no que não pode ser apostado. Essa torre era top. Ali estava um aviso ao longe. Ali estava o alerta do pecado. Ali estava o alerta do perigo. Nas nossas vidas é a mesma coisa, irmãos. Você não é menino na fé, você é um homem experiente. Você sabe quando o Espírito Santo está falando no seu coração. Para de falar essas coisas. Para de dar lado, para de dar conversa, para de ficar com essa risadinha, para de ficar com essa abraçação, para de ficar com essa cheiração. E aí o Espírito Santo está avisando. Não, vamos colocar no silencioso o GPS. Incomoda demais a Gabriela TTS do Google. E aí, irmãos, você negligencia o aviso. Essa vinha era completa, terra fértil, uma cerca estabelecida. Essa vinha era completa, não tinha pedras, estava limpa. A melhor muda de videira estava ali. Tinha uma torre muito grande para que a proteção acontecesse. E aí ela tinha uma outra coisa. Versículo 2: também construiu nela um lagar. O lagar é uma grande tina, uma grande bacia de pedra, onde os judeus jogavam a uva e pisavam na uva no lagar, e ali saía o suco da uva. A vinha, ela tinha o seu lagar exclusivo. Você sabe o que era o lagar dos judeus? O templo. Havia um templo em Jerusalém, a qual eles poderiam ir lá adorar o grande Deus. A arca de Deus estava no santíssimo lugar, a presença de Deus estava ali. Era ali que os judeus manifestavam os seus frutos, ali que os judeus manifestavam aquilo que procedia dos seus frutos. Você sabe o que é o nosso lagar? Aqui estamos, a casa do Senhor. O que me chama a atenção, irmãos, é que o povo tinha uma terra fértil, o povo tinha cerca, o povo tinha uma terra limpa, o povo tinha excelentes vides, o povo tinha uma torre no meio da videira, no meio da plantação. O povo tinha um lagar exclusivo para aquela videira. Só que o final do versículo 2 diz assim, ó: e esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Querido, preste atenção aqui, ó. Deus te deu toda a condição do mundo para você fazer aquilo que Ele quer, que é dar fruto. Deus te deu toda a condição, te dá toda a estrutura, te dá saúde, ânimo, te dá inúmeras bênçãos para a sua vida, para que você dê fruto. Aí a pergunta vem para nós nessa noite: e o que nós estamos fazendo com tudo isso que nós temos? Que fruto que nós estamos dando? Nossa, essa pergunta me confrontou de um jeito terrível. Eu tenho tudo. Qual que é o fruto que eu estou dando? É um fruto coerente com a estrutura que eu tenho, ou é um fruto que está totalmente fora daquilo que eu tenho? Eu tenho tudo, mas ao mesmo tempo eu não frutifico nada. O problema dos judeus é que eles tinham uma estrutura para produzir muita uva boa, o ano inteiro, fruta doce, para alimentar todas as nações. Só que a religiosidade, a hipocrisia, uma vida dividida com o pecado, uma vida mundana, fez com que esse povo produzisse uvas bravas. Agora, peraí que nós vamos entender isso aqui. O texto é claro, e o que me chama a atenção é justamente que foi realizado um grande investimento. E aí, para o grande investimento realizado, o retorno está aquém do esperado. Você já percebeu como que nós somos bons para pedir? Deus, eu estou devolvendo o dízimo, mas eu não quero nem saber, eu quero o retorno.
Aí Deus fala: eu te dei uma terra fértil, eu te dei uma cerca, eu limpei a tua terra das pedras, coloquei a melhor muda, coloquei uma torre e um lagar. E o teu fruto? E o teu fruto? Irmãos, isso aqui é um confronto. Se o nosso retorno está aquém do esperado, significa que nós temos um problema. Em algum lugar nós vamos ter que corrigir essa produção. O que me chama a atenção, preste atenção nisso, é que o povo tinha tudo para fazer do bom e do melhor, só que saiu uvas bravas. Sabe o que eu percebo? É que o povo de Israel era especialista em transformar bênção em maldição. O povo tinha um dom para fazer isso. Deus dava do bom e do melhor, eles conseguiam transformar do bom e do melhor em maldição. Querido, isso não pode pegar a tua vida, preste atenção nisso. Isso não pode pegar a tua vida. Você não pode transformar as bênçãos que Deus tem te dado em uma maldição para a tua vida. Se você não está produzindo o que é esperado da tua vida, se você não está dando o fruto esperado da tua vida, nós temos um problema. E interessante é o seguinte, olha o versículo 4: o que mais se podia fazer a minha vinha que eu não lhe tenha feito? Olha a pergunta de Deus, irmãos. O que eu tenho que fazer mais para esse povo dar fruto? O que eu preciso? Você já tem até mais do que eles precisam, porque ninguém precisa de uma torre no meio de uma vinha, mas eu coloquei lá. Ninguém precisa de um lagar dentro de uma vinha, mas eu coloquei lá. Aí Deus pergunta para o povo: o que mais eu tenho que fazer para que eles cheguem no proposto? Eu coloquei eles ali para ser bênção das nações, e não para se misturar com esses pagãos que entram no reino, não para se aliançar com Jezabel, não para ficar fazendo aliança com Moloque, não para ficar sacrificando as minhas crianças na boca de Moloque. E aqui, irmãos, vem um confronto para a nossa vida. A pergunta de Deus é muito séria: o que mais eu tenho que fazer pela tua vida, querido, para que você corresponda, dê o retorno esperado? Será que só o meu filho na cruz do Calvário não basta ele ter entregado a vida por você lá? Ou será que nós vamos ter que consagrar pedrinha, vidrinho de óleo, lencinho, coisinhas ungidas para que a tua fé seja ativada? Misericórdia, irmão. O que mais eu tenho que fazer? A pergunta de Deus é confrontadora nessa noite: o que mais eu tenho que fazer para que vocês tenham fruto? Porque Israel, tendo tudo isso, não deu uvas boas, e sim uvas bravas. E o interessante, irmãos, Deus nunca vai nos cobrar, preste atenção no que eu vou dizer, Deus nunca vai nos cobrar sem nos dar a condição para que consigamos cumprir o propósito. Deus só foi cobrar o povo depois que Ele fez tudo pelo povo. Falou: gente, pelo amor de Deus, eu estou fazendo tudo e vocês ainda não conseguem dar o fruto? Eu coloquei a melhor muda, gente, eu não peguei lá qualquer coisa. Eu fui no Vale da Videira, eu peguei a melhor muda e coloquei em Israel. Eu coloquei homens de Deus lá. Moisés era homem de Deus, Josué era homem de Deus, Samuel era homem de Deus. O que eu tenho que fazer mais para que vocês deem fruto? E aí, irmãos, quando o retorno está aquém do esperado, uma luz vermelha se acende, e o confronto de Deus é muito forte. Querido, preste atenção. Essa vinha representa Israel. O versículo 7 é claro. Essa vinha é Israel. Israel não levou nada a sério que Deus disse através de Isaías. Deus disse para Isaías, falou: olha, Isaías, pode passar para o meu povo o seguinte, que eu tentei fazer tudo o que era necessário, o que era possível, o que precisava eles fazerem, eles não conseguiram. Versículos 5 e 6. Então avisa eles que eu vou tirar a cerca, eu vou quebrar a torre, eu vou quebrar os muros, eu vou desmontar a vinha. Isaías profetizou 150 anos antes da invasão babilônica. Quem lê o livro de Jeremias, do capítulo 29 a seguir, e lê
o versículo 5 e 6 de Isaías, capítulo 5, se assusta com a inteireza de detalhes que Deus havia falado. Nabucodonosor entrou em Jerusalém, acabou com tudo, queimou o lagar, o templo, destruiu o templo de Salomão, acabou com tudo, derrubou Jerusalém. Por quê? Porque simplesmente o retorno estava aquém do esperado. Irmãos, a igreja não corre o risco de ter o templo de Salomão destruído, porque a igreja não adora em templos, a igreja adora em espírito e em verdade. Só que aqui vem o grande problema da história, querido. É aqui que as pernas vão dar uma bambeadinha. O nosso problema não é um juízo terreno, o nosso problema é um juízo eterno. Se o fruto de Deus não estiver dentro daquilo que lhe foi proposto, querido, nós devemos tomar muito cuidado. E é aqui que eu quero que você entenda: o retorno deve ser produzido com urgência. João capítulo 15, versículo 3, a parte A. Versículo 2, a parte A. Olha o que Jesus fala: toda vara que não dá fruto, meu Pai atira. A parte A do versículo. Aí o versículo 6 ele fala: e aquela vara que está fora de mim, ela é lançada no fogo, queimada. Agora Jesus entendeu que a videira falsa foi destruída, Israel. Em João capítulo 15, versículo 1, ele se apresenta da seguinte forma: eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Agora Jesus fala: lá não deu certo, mas aqui vai dar. Em Israel não funcionou, o povo se corrompeu, se vendeu, se prostituiu, mas aqui não. Eu sou a videira verdadeira, Israel é uma videira falsa. E ele fala no versículo 2, a parte A vara que não dá fruto, meu Pai tira. No versículo 6 ele fala: e aquela que está longe de mim é lançada ao fogo. É aqui que está o problema, querido. É aqui que está o grande problema da questão. O risco que aquelas pessoas que não levam a sério o sacrifício de Jesus vivem uma vida como o rico de Lucas 16, esplêndida e regaladamente na terra, não levando em consideração o sangue de Jesus naquela cruz. Corre o sério risco do juízo. Corre o sério risco do juízo. Lá, o templo foi destruído. Tudo que Isaías falou aconteceu na destruição, na invasão de Nabucodonosor. Aqui, Jesus já advertiu: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. E aí, irmãos, aqui eu tenho uma pergunta para você. Como é que está o fruto do Espírito na sua vida? Você sabe o que é interessante? O retorno deve ser produzido com urgência. Deus te deu tudo, querido, tudo e mais um pouco. Ele só espera que você, é aquilo que o versículo 2 de Isaías 5 fala: eu esperava que desse uvas boas. Ele só espera isso da nossa vida, irmão: que nosso fruto seja digno de arrependimento, que nossa vida seja uma vida digna nessa terra, que nós levemos em consideração o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. O que Ele espera da minha vida e da sua vida é isso. E o retorno deve ser produzido com urgência. Não há tempo mais de brincadeira, não há tempo mais de se assentar e tocar flauta e ficar esperando os dias passarem, que Ele não tem mais tempo disso. Nós estamos vivendo a última hora, nós estamos vivendo o limiar do século. Vai acabar tudo isso aqui, e a igreja de Jesus será arrebatada com Ele, e nós precisamos produzir o fruto. Deixa eu te falar uma coisa. João capítulo 15, versículo 8. A declaração de Jesus é bombástica. Versículo 8, capítulo 15 de João: nisto meu Pai é glorificado, que vós dei muito fruto, assim vós sereis os meus discípulos. Pastor, mas não entendi. Vou te explicar.
Jesus simplesmente levanta uma tese: quem não produz o fruto não é discípulo dele e não glorifica o nome de Deus. Pastor, vamos discutir com a Bíblia, irmão. Discuta com o autor dela, o Espírito Santo. Quem não dá o fruto, irmãos, não é discípulo. Pastor, eu tenho 2 gominhos do fruto do Espírito. Desculpa. Ou você tem o fruto do Espírito, ou você não tem o fruto do Espírito. E o que é esse fruto do Espírito? Gálatas capítulo 5. Eu quero ler com você. Versículo 22. Aqui vem uma parte interessante. O fruto do Espírito está ao oposto das obras da carne. Onde existem as obras da carne, não existe o fruto do Espírito. E onde existe o fruto do Espírito, não existem as obras da carne. Se você tem o fruto do Espírito, quer dizer que a sua carne está sujeitada pelo Espírito. Se as obras da carne na sua vida falam mais alto do que o fruto do Espírito, significa que o fruto do Espírito está muito longe da tua vida. Preste atenção aqui, ó. Gálatas 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito, detalhe, não é frutos do Espírito, é fruto do Espírito, está no singular. O fruto é uma coisa só na nossa vida. É caridade, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, fidelidade, mansidão e temperança. O fruto do Espírito é uma coisa só que ele é dividido em 9 partes. 3 partes correspondem ao relacionamento com Deus, 3 partes correspondem ao relacionamento com o próximo, e 3 partes correspondem ao relacionamento consigo mesmo. O fruto do Espírito não é o dom do Espírito. O dom não tem nada a ver com o fruto. O fruto manifesta o caráter de Jesus incorporado ao caráter do crente. O dom é aquilo que Deus dá para quem Ele quer, a hora que Ele quer e para a finalidade que Ele quer. O fruto do Espírito é produzido pelo novo nascimento. Nasceu de novo, tem o fruto do Espírito. E pode ser perdido e pode ser recuperado. E tem que ser cuidado. E não é para o crente, somente para o crente, é para todos aqueles que se achegam até o crente. Olhando de uma forma prática, quando um fruto cai ao pé de uma árvore, o que acontece? Apodrece. Agora, quem chega até uma árvore e apanha o fruto, se alimenta. Querido, preste atenção. A pergunta é: o que Deus quer de nós é que nós produzamos o fruto do Espírito Santo. Esse fruto é dividido em 3 partes. A primeira parte corresponde ao relacionamento com Deus: amor, gozo e paz. Quando temos o fruto do Espírito, nós amamos a Jesus, queremos estar com Ele, estamos felizes por estar com Ele, e temos paz com Ele quando estamos na presença dEle. Essa primeira parte do fruto do Espírito é necessária, é mais do que necessária na nossa vida. E aí a pergunta vai ao confronto: como é que está o amor de Jesus na sua vida? O Facebook tem mais hora para a tua vida do que Jesus? O teu WhatsApp recebe a primeira atenção do dia? O teu Twitter está sempre conectado? Aí que está, aqui que vem o confronto. Como é que está o teu amor com Jesus? Será que aquela nojeira daquela novela da Globo ocupa o espaço do amor dele na sua vida? Ah, pastor, misericórdia. Querido, preste atenção. Em nome de Jesus Cristo, eu não sei quem que te ensinou isso, mas parar na frente de uma televisão para assistir uma novela traz uma maldição para a tua casa que você nem imagina. Você transforma toda a bênção em maldição. O fruto do Espírito se manifesta no relacionamento com Deus. Nós temos amor com Deus, nós temos gozo com Deus e nós temos paz com Deus.
Querido, preste atenção, o que Deus quer de nós, quer que nós produzamos o fruto. Aí, a segunda parte do fruto, vem a longanimidade, a benignidade e a bondade. Sabe o que é isso? Isso é com o próximo. Essa parte do fruto é o teu relacionamento com o próximo. Próximo, qualquer um que estiver à sua volta. A paciência, como é que anda? Está lá no Windows 98, instalado lá no Windows XP. Como é que anda a questão da tua longanimidade com os teus filhos? Falou, você já manda o chinelo havaiana de pau? Como é que está lá a longanimidade no trânsito? A primeira buzinada já incorpora o Exu caveiro em você? Como é que é o relacionamento com o próximo? O próximo quer estar perto de você ou quer estar longe de você? Porque se teu fruto, irmão, for um fruto bom, a tua árvore sempre será visitada por todos. E tem um detalhe: não pode uma árvore boa dar fruto bom e uma árvore má dar fruto mau. Ela é relacionada. O que é bom produz o que é bom, o que é mau produz o que é mau. A questão é a seguinte: o retorno deve ser produzido com urgência, irmãos. Nós não estamos falando de uma coisa impossível de ser feita, porque Deus nos deu toda a condição para produzir esse fruto. Como é que é a tua longanimidade? Como é que é a tua benignidade? Você só pensa mal do próximo, só pensa a ruína do próximo, só fofoca a desgraça do próximo? Como é que é a tua benignidade? Onde que está a tua benignidade com o próximo? Como é que está manifestando o teu fruto? Você não pode ver uma rodinha que já começa a lançar o veneno. Fala mal de um, fala mal de outro, fala mal de outro. Irmãos, isso aqui é o fruto do Espírito, querido. Quem tem o fruto do Espírito não se envolve com essas coisas. Agora existe uma multidão de gente enganada em relação a isso. Não está produzindo fruto com uma aparência religiosa. Desculpe, irmão, mas Jesus deixou claro em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 17: naquele dia chegarão até mim e dirão: Senhor, eu profetizei em teu nome, eu curei em teu nome, eu preguei em teu nome. Gente aceitou Jesus com a minha pregação. Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Mateus capítulo 7, versículo 21: acautelai-vos, porque nem todos os que dizem Senhor, Senhor herdarão o reino dos céus. Querido, a manifestação do fruto do Espírito é necessária. E o fruto do Espírito se manifesta com Deus e com o próximo. Como é que é, irmãos? A pergunta é: o que Deus quer de nós? Deus quer que nós produzamos o fruto do Espírito. E Ele não nos deixou numa terra dura, não nos deixou largado nessa terra para fazer isso por conta. Ele nos deu toda a condição para que isso fosse realizado. Preste atenção no que eu estou lhe dizendo, querido amado de Jesus Cristo. Preste bastante atenção. Essa parte do próximo é interessante. Como é que é a tua bondade? Como é que é a tua bondade? A bondade com o próximo. Eu sei que está precisando, e eu não vou nem passar perto, porque olha, não quero nem me envolver com esse tipo de coisa. Rapaz, eu até sei que ele precisa, eu até sei que ele está precisando até de uma oração minha, mas olha, a minha bondade ela é suficiente para mim. Eu não posso ficar dando muito a minha bondade, vai que ela acaba. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Como é que é, irmão? Como é que é o fruto do Espírito com o próximo? A primeira oportunidade que você tem para aplicar o golpe em alguém, você aplica? Como é que é? Você pensa no próximo nesse sentido? Você pensa no próximo nesse sentido? Como é que é a tua benignidade com o próximo, a tua bondade com o próximo? Tudo isso, irmão, é manifestação do fruto. Existe uma multidão de gente enganada correndo atrás de profeta que tem dom. Você nunca vai conhecer um profeta por dom, porque dom até o Satanás tem. Você vai conhecer um profeta pelo fruto dele. Você nunca vai conhecer um profeta por dom, irmão. Se você ler Apocalipse capítulo 13, foi-lhe dado poder para fazer sinais e maravilhas que enganaram todos.
Querido, preste atenção. O fruto é o que permanece. O dom perece, o fruto permanece. Aí vem o relacionamento consigo mesmo. Fidelidade, mansidão e temperança. Como é que é a tua fidelidade? Pastor, o que é fidelidade? Você começa e para? Vou ler a Bíblia em um ano, aleluia. Gênesis 35, para. Não, vou começar pelo Novo Testamento, Mateus 18, para. Eu vou ler Salmos e Provérbios. Salmo 3, para. Provérbios 2, para. Chega no começo do ano, ele faz aquela carta. Esse ano eu quero comprar menos, eu quero gastar menos, eu quero ter uma vida fiel, eu quero ir mais na igreja, eu quero orar. Só que o fantástico gruda ele no banco no domingo à noite, querido. Isso não é fidelidade. Isso não é fidelidade, desculpa. O fruto do Espírito permanece com que você seja fiel. E aqui entra uma questão interessante. Fiel, inclusive naquilo que você fala. Salmo 15 declara: quem habitará no teu santuário, Senhor? Aquilo que é puro de coração, limpo de mãos, que jura até mesmo com seu próprio engano, com seu próprio dolo, com seu próprio prejuízo, e não volta atrás. Aqui entra a fidelidade. E aí a pergunta é: o que Deus quer de nós? Deus quer o fruto. E o fruto tem que ser produzido com urgência. Nós temos todas as condições para a produção do fruto. Todas, sem exceção. O fruto é produzido por nós, irmãos. O Espírito de Deus produz em nós. Pastor, e quem não produziu fruto? O problema de não produzir o fruto é que a pessoa não nasceu de novo. E quem não nasceu de novo, segundo disse o próprio Cristo a Nicodemos, não pode ver o reino dos céus. Aí, irmãos, a pergunta vem assim, ó, para você: será que eu tenho feito o que Deus quer de mim? Irmãos, observando as Sagradas Escrituras, eu vi Deus pedir alguma coisa em 3 situações. João capítulo 4, versículo 23. E Deus está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e verdade. Miqueias capítulo 6, versículo 5. O que é que Deus pede de ti, ó homem? Que andes humildemente com teu Deus, pratiques a justiça e tenha misericórdia. E esse texto aqui, Deus esperava que o povo produzisse o fruto. Isaías 5, versículo 2. Eu esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Quero te convidar a se colocar de pé. Como é que está a tua fidelidade, irmão? Pastor, eu sou tão fiel a Deus que eu já estou na enésima tentativa de fazer o que eu tenho tentado fazer desde o início da minha vida. Eu não consigo. Eu tenho tanto fruto do Espírito que o cara pisou no meu calo, eu já devolvo na hora. Meu domínio próprio não é meu. Eu não me domino. Eu não me seguro. Eu até batizei, mas os braços não desceu nas águas do santo batismo. Eu até pedi para me batizar inteiro, batizar de ponta cabeça, os 2 pés ficou para fora. Querido, como eu queria pregar sobre Neemias, autores da reconstrução, fatores que nos levam à reconstrução, mas eu não sou constituído para agradar homens, irmãos. Não espere isso de mim. Eu não quero agradar ninguém. Eu quero agradar o meu Senhor que morreu por mim naquela cruz. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Você imagina Deus na tua frente agora falando: eu esperava que você fosse diferente, meu filho.
Eu esperava que você fosse mais humilde. Eu esperava que você fosse mais equilibrado. Eu esperava que você amasse mais o teu próximo. Eu esperava que você se lembrasse do que eu fiz por você naquela cruz do Calvário. Imagina Deus na tua frente, irmão. Com seus olhos fechados, imagine o Senhor na tua frente falando isso. Eu esperava que os teus frutos fossem produzidos. Eu te dei toda a condição. Eu te dei uma nação livre. Eu te dei uma democracia. Eu te dei uma lei que ampara o lugar de culto. Eu te dei uma Constituição Federal que protege a tua igreja. Eu te dei uma lei que segura, que te dá proteção nessa nação para cultuar. Eu te dei uma lei municipal. Eu te dei um lugar que não tem vizinhos para incomodar. Eu te dei um lugar tão bom para estar na igreja. E você ainda assim, meu filho, reclama que o culto acaba tarde, que você se sente muito constrangido em acabar tarde. Eu te dei alguém para orar pela tua vida, meu filho. Eu dei alguém para cuidar de você. O que Deus espera de nós, irmãos, o que Deus espera de nós é que simplesmente nós demos fruto. E nisto meu Pai é glorificado, que deem muito fruto, assim sereis os meus discípulos. Nós precisamos, irmãos. Nós precisamos mudar nosso conceito de servir a Deus. Ô Espírito Santo. Senhor, nós oramos nessa hora, Pai. Nós pedimos perdão, Deus, porque somos tão falhos, Pai. O Senhor espera de nós, Pai, e nós estamos aqui esperando o Senhor. Deus, que esta palavra possa entrar no nosso coração e cada vez, meu Pai, que nós violarmos o fruto do Teu Espírito, o Senhor faça nos lembrar desta pergunta: o que o Senhor espera de nós? Deus, eu peço ao Senhor, Pai, tenha misericórdia da Tua igreja nessa última hora. Meu Deus, não permita que a igreja fique cega ao pecado, que a igreja fique parada no comodismo, Senhor. Não permita, meu Deus, que o Teu povo abra mão da salvação por um prato de lentilhas, assim como fez Esaú. Não permita, meu Pai, que o Teu povo olhe para trás, assim como fez a mulher de Ló. Não permita, meu Deus, que aqueles que lançaram a mão no arado venham olhar para trás. Deus, não permita, Pai, que a Tua igreja venha se desviar nessa última hora, Senhor. Eu clamo ao Senhor pedindo graça e misericórdia sobre a igreja do Senhor. Não permita, Pai, que nós caiamos em tentação nessa última hora, porque nós não sabemos o dia e a hora, mas sabemos que se aproxima esse dia e essa hora. Nós sabemos, ó Pai, que nós estamos próximos, ó Pai, de se encontrar com o Senhor, e não queremos que nada venha destruir esta comunhão. Deus, em nome de Jesus eu te peço, Pai, peço pela Tua igreja, Pai, que a igreja do Senhor venha produzir o fruto, que nós possamos ter um relacionamento sincero com o Senhor, que possamos conviver com o próximo, que possamos ter o domínio de nós mesmos, Senhor, das nossas paixões e apetites, que nossa vida seja guiada pelo Teu Espírito Santo, Deus. É o pedido que eu faço ao Senhor nessa hora, para a honra e a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus.